Se esse preconceito do São Paulino com o Fernando Diniz só vai diminuir com uma classificação na Copa do Brasil, o retrospecto tem trabalhado para que isso aconteça. A última derrota do São Paulo para o Flamengo foi em 2017. A última jogando aqui no Morumbi foi em 2011. Mas com ou sem a classificação, eles não dão o braço a torcer. Claro que uma vitória contra o Flamengo, ele ganha uma moral com a torcida. Ainda é uma defesa muito frágil. Aqui no Brasil a gente quer, o futebol é muito resultado em cima de resultado e não vê um trabalho, uma consequência desse trabalho. E o Diniz tem mostrado tudo isso, né? Opiniões diferentes, mas querendo o melhor da mesma nação. A democracia também existe no futebol. Ô Martim, vivendo tempos de democracia, então, de que lado você tá desse debate maravilhoso que é o dinizismo? Muito bom. Eu tô do lado do dinizismo, viu? Onde, aliás, sempre estive, desde os tempos do Audax aqui em São Paulo, quando o Fernando Diniz constrangeu elencos muito mais caros e técnicos muito mais badalados do que ele era na época. O Fernando Diniz também se beneficia de algo que o São Paulo não fez com nenhum dos seus antecessores, que é dar algum tempo de trabalho para ele, né? O Diniz está 1 ano no São Paulo, tudo bem que teve um longo período aí sem jogo por causa da pandemia, mas os antecessores do Diniz todos tiveram os seus trabalhos interrompidos muito cedo. Então não dá para saber se algum deles conseguiria fazer o time jogar num nível aceitável como o Fernando Diniz está fazendo hoje. Então tem essa ponderação também, mas eu tô do lado do dinizista aí nessa discussão. Eu sou contra todo tipo de radicalismo, tá? Então eu estaria moderadamente ao lado do dinizismo. Eu não quero que dê chutão o tempo inteiro, mas também não precisa ficar passando a bola na área com o goleiro ali toda hora. Tá? Você tá no meio termo, né? Isso, não dá, né? Então, assim, dá chutão na hora que tem que dar chutão, passa a bola, toca ali na hora que tem que tocar a bola. E quero que jogue pela direita, pela esquerda e pelo centro. Né? De maneira equilibrada. Então ninguém anulou o voto. Não, eu acho que um ponto positivo do Diniz é que ele está se adaptando. Ele era mais radical a sua maneira de jogar e ele está fazendo uma adaptação que, no meu entender, tem sido positiva. Esse é o meu estilo de jogo e vai ser assim em toda e qualquer partida. E me parece que agora ele está sendo mais maleável. E essa preparação do Diniz, a gente estava falando tanto de desfalque, né, tanto do Palmeiras, enfim, de todos os times praticamente que a gente falou até agora, o Diniz pro jogo do meio de semana, um jogo importantíssimo pro São Paulo, pro próprio Diniz, não tem desfalque, né? Pode ser que o São Paulo vá com o mesmo time que ganhou do Flamengo no Maracanã. E o Flamengo com toda a dificuldade que tem e com um retrospecto muito ruim contra o São Paulo. Eu acho que se o São Paulo trabalhar, não só tecnicamente, mas psicologicamente, e o Diniz também é bom nessa área, essa situação pode chegar em uma semifinal de Copa do Brasil, e aí, Martim, ganha mais tempo, né? Porque o técnico no Brasil é assim que ele vai ganhando tempo, né? Sim. O técnico do Brasil é quase um, para usar um jargão que a gente conhece no jornalismo, é quase um freela, assim, né? Que vai, ele vai trabalhando ali, faz um trabalho, não perdeu, pode ficar mais um pouco. O contrato válido até o próximo jogo. Isso, né? Assim, essa parte ainda não resolvemos, que a gente continua fazendo contrato longo, mas para interromper a qualquer momento. Uma hora vamos acertar isso aí também. Mas no caso do São Paulo, o Tietê volta. O Tietê estava com Covid, se recuperou, treinou já ontem. Nas duas vitórias do São Paulo sobre o Flamengo no Maracanã, o 4-1 no Campeonato Brasileiro jogou o Tietê, fez inclusive esse gol aí. E no jogo da Copa do Brasil, o Tietê não pôde jogar, jogou com o Anfran na lateral direita, foi a única mudança. Agora o Tietê voltou. Pelo noticiário do São Paulo aqui, o que se diz é que o Juanfran deve continuar ainda, porque o Tietê não teria condição de jogar 90 minutos. Então, provavelmente, o Fernando Diniz deve repetir o time que ganhou do Flamengo no jogo de ida e ter o Tietê no banco como opção. O Tietê, que é um meio-campista convertido em lateral. Tietê que fazia parte daquele time do Audax do Fernando Diniz. E lá ele chegou a ser lateral também, naquele time. Chegou a ser lateral naquele time. É um jogador que sabe jogar por ali e mostrou que pode ser útil se o São Paulo precisar.
E esse Juan Fran, falado pelo Martim, inclusive muito torcedor perguntou, o Marcelo Azano, o GE. Globo, já falou que o São Paulo está querendo estender o contrato até o fim de fevereiro. Até agora, ali acaba a temporada. Então, pelo menos até ali, para prorrogar o contrato de Juan Fran. Vamos para o adversário do São Paulo, que é o Flamengo. Aí sim, cheio de problema, porque está até buscando soluções para muitos desfalques antes da decisão contra o próprio São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni vai suar mais para escalar o time do que já acontece quando está dirigindo a equipe. A lista de desfalques por lesão para amanhã é generosa. Rodrigo Caio, panturrilha direita. Felipe Luiz e Diego, coxa direita. Thiago Maia, joelho esquerdo. Inclusive não deve mais jogar em 2020. No ataque, problemas também. Pedro voltou machucado da seleção e será mais um desfalque. E Gabigol segue em observação após sair durante o segundo tempo contra o Atlético Goianiense com dores musculares na coxa direita. Não para por aí. Isla com a seleção chilena e Everton Ribeiro com a brasileira disputam logo mais jogos pelas eliminatórias para a Copa do Catar. Seria muito arriscado colocá-los em campo de novo no intervalo de 24 horas. É uma situação tão delicada para o Rogério Ceni que nesse momento ele provavelmente deve conhecer melhor o adversário do que o próprio Flamengo. Esse ano, dirigindo Fortaleza, foram 3 confrontos contra o São Paulo, além do jogo da semana passada, já comandando o rubro-negro. Só o tempo que ele gastou estudando o time do Fernando Diniz, tentando encontrar pontos fracos, já é maior do que as horas de treino no Ninho do Urubu. O chargista do GE, Mário Alberto, se inspirou nesse plantão médico para mostrar o desespero do técnico, que vai precisar de peças e também de umas toalhas nessa tentativa de avançar na Copa do Brasil. Um plantão médico. O Sport TV News hoje, né, indo em todas as áreas. A situação... Veja que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil. A gente não tem a menor dúvida quanto a isso. Mas são tantos desfalques. Ainda assim, eu acho que o Flamengo escala um time competitivo. Só que ele vai enfrentar um adversário que vem crescendo, que está completinho, que está empolgado. Essa é a maior dificuldade. Você tem um time competitivo que entraria num jogo de campeonato brasileiro com condição de vencer qualquer adversário. Ou pelo menos fazer um jogo duro, conseguir um bom resultado. Mas para um jogo de Copa do Brasil em que você tem que buscar um resultado que você está atrás, acho que há uma dificuldade bem razoável. Martim, a gente estava vendo aí o plantão médico, né? A gente tem Thiago Maia, Gabigol, Pedro. Qual faz mais falta? A gente pensando num Thiago Maia que foi bem contra o Atlético Goianiense, tem um bolão pro Bruno Henrique na assistência do gol. Enfim, alguém faz mais falta desse trio? Qual que é o quebra-cabeça do Rogério? Pedro, sem dúvida. Para mim, quem faz mais falta é o Pedro, pela fase, por todos os gols que fez recentemente, por o Gabriel, Gabigol não tá 100%. Para mim, Pedro é disparado a pior dor de cabeça ali pro Rogério, que vai colocar o time possível em campo, né? Depois fica até cruel a gente cobrar e falar, por que fez isso, ou por que fez essa escolha, por que não fez aquela, né? O Rogério vai escalar o time possível. Sim, vamos imaginar, e é uma possibilidade, claro, uma eliminação do Flamengo nessas circunstâncias. Todo mundo sabe que está jogando o que dá, que o técnico não pôde fazer muita coisa. Ele só pegou quem está disponível, colocou em campo, orientou, porque tempo para treinar praticamente não teve também, né? E não conseguiu se classificar. Já é um peso para o início de trabalho do Rogério Ceni, ainda que a responsabilidade dele seja muito pequena. O Flamengo tem 3 competições, o objetivo do Flamengo, o time foi montado para disputar o título das 3 competições. Sair nas quartas de final da Copa do Brasil, ainda que o sorteio do confronto tenha sido o pior possível para o Flamengo, né? E para o São Paulo também. E para o Rogério. Né? E para o Rogério ainda ter que enfrentar o São Paulo. O torcedor e o dirigente vão ficar com isso na cabeça. Foi montado um time para ser campeão de tudo, ou ao menos para disputar tudo, e na Copa do Brasil não chegou à semifinal. Então, assim, é um confronto muito difícil.
E de novo, o futebol brasileiro, do jeito que é organizado, pune quem trabalha bem, né? Quem contrata bem, quem revela bem, quem busca jogador na América do Sul. Enfim, o Flamengo está aí pagando de novo por trabalhar bem, por contratar bem, por montar bons times, por ter jogadores de nível de seleção brasileira, de seleção chilena. Né? A Arrascaeta não está na seleção uruguaia por acaso, porque ele é um jogador importante para o Tabárez também. Então, assim, mais uma vez, o futebol brasileiro pune quem trabalha bem, quem faz as coisas direito. Você falou, né, Lofredo, do São Paulo, quando a gente estava falando, do que o São Paulo tem que fazer para segurar uma vaga que, por enquanto, está encaminhada pelo resultado no Maracanã. Agora, o que o Flamengo tem que fazer? Já pensando nos desfalques, a postura do Flamengo, do Rogério, no Morumbi. Qual que você está esperando? É o primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Você vê se vai conseguir fazer isso. Mas o primeiro tempo do Flamengo contra o São Paulo foi um primeiro tempo que lembrou o Flamengo do ano passado. Com intensidade na marcação, adiantada, com a bola também tentando fazer com que... O Gabigol esteve em situações de gol, ele não conseguiu concretizar, mas ele esteve em situações de gol claras do primeiro tempo em 3 oportunidades, pelo menos. Depois, no segundo tempo, fez o seu gol. E quando o São Paulo esteve com a bola, o Flamengo não deixou o São Paulo passar do meio campo. Então, essa postura, se o Flamengo conseguir colocar dentro das suas limitações do time que vai ter em campo, pode complicar o São Paulo. Se, por exemplo, e o São Paulo tentou diversas vezes, quem conseguiu no final da história foi o Flamengo, mas o São Paulo tentou diversas vezes perder a bola ali no setor defensivo. Muitas. Se o Flamengo consegue essa pressão inicial e rouba uma bola do São Paulo, concretiza um gol, faz 1-0 de início, sai na frente do placar, não precisa ser com 15 minutos, 20 minutos, sai na frente do placar, já vira um outro jogo. Altera bem o cenário. Altera bem o cenário. Então, o que eu espero é que o Flamengo tente repetir o primeiro tempo. E me ensinaram, Martim, que na hora que tem desfalque pra caramba de um time tão bom, é a hora da brecha, né? Pro cara que não tá jogando tanto, ou o cara às vezes que tá buscando o seu espaço, achar a brecha e aproveitar. Quem é o cara pra achar essa brecha no Flamengo do Rogério? Tem algum nome que você acha que destaca? Boa pergunta. Tô pensando aqui... Difícil, não sei não, viu, Igor? Não sei como é que ele vai montar o time. Eu não consigo imaginar o 11 do Flamengo ainda titular. Vocês conseguem? Eu tava quem pensando não aqui, quebrando a cabeça, aproveitou ainda a chance, tá? Michael. Lincoln. O Lincoln não aproveitou, ele teve as chances, né? O Michael talvez... teve uma chance agora, né? Teve a chance, teve poucas, mas a bola apareceu para ele. O Michael terminou o ano, entrou... Chegou ao Flamengo com um cartaz muito grande e não conseguiu aproveitar a oportunidade. Não sei. Será que o Vitinho, talvez? O Vitinho nunca aconteceu. O Vitinho, na verdade, ele tem eu variações. Eu considero que o Vitinho já está no time, né? Exatamente. O Vitinho já entrou, já é uma realidade, assim. Acho que ele teve momentos... Ele jogou bem várias vezes. Ele teve momentos que ele não foi bem, ele teve momentos que ele foi bem e ele acabou encontrando o espaço dele no time. Acho que ele não seria essa surpresa. Eu diria, assim, que quem me surpreenderia se fizesse um jogo e falasse, olha, o Flamengo se classificou pelos pés do Michael. Eu ia falar, bom, esse é um jogador que eu sabia que tinha potencial para apresentar e não tinha apresentado ainda. É um torcedor do Flamengo esperando aquele Michael do Goiás, né, Lofredo? Aquele que fez o Flamengo trazer aí até numa briga para ver quem levava, acabou com o Flamengo. Então, o que a gente tem certeza é que vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Sem dúvida, mesmo com o Flamengo com todos os desfalques, assim, tem muitos elementos, inclusive emocional, nessa partida que tornam ela muito interessante. Martim Fernandes, foi um prazer, hein? Vou vir de terno da próxima vez para fazer o programa contigo. Prazer foi todo meu. Até tremeu o Martim na hora de dar o tchau. Deu uma sumida aqui, Um abraço, meu amigo. Obrigado.